E aí, gente? Então, a nossa primeira aula de evolução vai ser uma conversa sobre os principais mitos em relação a esse tema. Porque mais importante do que falar sobre evolução biológica, que é um dos assuntos mais importantes da biologia, é a gente desmistificar as ideias erradas. Porque esse assunto ele envolve muito mito e esses mitos eles atrapalham a gente na hora de estudar, por exemplo, teorias evolutivas ou falar de outros assuntos. Por exemplo, a gente escuta muito, a evolução não é verdade porque é só uma teoria. Tá? Outra coisa que a gente escuta bastante, eu como professora, os seres humanos são mais evoluídos do que outras espécies. Isso a gente vai ver que não é verdade. Tem uma série de mitos e a gente precisa desmistificar tudo isso para que a gente possa ir de cabeça limpa, cabeça aberta para os próximos temas e aprofundar mais em evolução. Olha só, tanto até a escolha do Prezi, do design aqui, é justamente uma caixinha, os passarinhos voando, justamente com a ideia de abra a mente, pense fora da caixa a respeito de evolução, senão você não vai conseguir entender os conceitos mais teóricos e os aprofundamentos do tema. Beleza? Então vamos lá, vamos ter uma conversa inicial sobre evolução biológica. Vamos lá. Primeiro, o que é evolução? Se a gente pensar nessa pergunta, pensando em evolução, assim, uma palavra solta, a primeira coisa que vai vir na nossa cabeça é melhora. Porque a gente usa muito essa palavra no nosso dia a dia, a gente diz, aquela pessoa evoluiu. Tecnicamente a gente está querendo dizer, ela melhorou como pessoa. Só que evolução, pra gente, aqui na biologia, ela vai significar única e exclusivamente mudança ao longo do tempo, tá? Um dos mitos, inclusive, vai ser que evolução é sinônimo de melhora, e não é. Pense só, mudança ao longo do tempo. Evolução é isso, tá? E aí, aprofundando mais, indo para a evolução biológica, que é o assunto da nossa aula, a gente vai falar que é uma descendência com modificações. Como assim, professora? Vamos deixar isso mais óbvio, né? Mais direto. Evolução biológica significa mudança dos organismos ao longo do tempo. Evolução não significava mudança ao longo do tempo. Evolução biológica, biovida, então vai ser mudança dos organismos ao longo do tempo. Ou eu posso ainda definir a evolução biológica como o processo que originou a diversidade de espécies existentes a partir de um ancestral comum. Sim, a ideia de que um ancestral originou toda a diversidade biológica é uma das ideias mais aceitas e a gente já vai ver. Então, a partir de um organismo, ou um conjunto de organismos, mudanças progressivas foram acontecendo ao longo do tempo, né, e foram originando as diferentes espécies, o que hoje seria, por exemplo, 1,6 milhão de espécies. É o que a gente tem descrito e não chega nem perto da diversidade de espécies real, que gira lá em torno dos 8 milhões, segundo algumas estimativas mais aceitas. Mas vamos entrar em mais detalhe para entender o que eu quero dizer. Um jeito muito fácil de entender é a questão da descendência e das modificações ao longo do tempo. Se eu montar a sua genealogia agora e pegar, por exemplo, vamos dizer que você está aqui, que são seus avós. Na real, ele está mostrando ao contrário, né? Aqui são seus avós, aqui são seus pais, e aqui. Enfim, independente de como a gente olha essa imagem, o que a gente vai ver é que a gente não é igual nem a quem nos deu origem. Por exemplo, eu não sou igual à minha mãe, não sou igual ao meu pai, sou às vezes muito menos parecido com meus avós, quanto mais distante geneticamente, quanto menor o meu parentesco genético com essas pessoas, mais diferente é você. E isso eu estou considerando aqui uma descendência, né, um ciclo de vida de 25 anos, uma geração, ou seja, em média o ser humano se reproduz lá pelos 25 anos, e aí a próxima geração, então, tem uma diferença de 25 anos entre, né, uma geração e outra, e isso já, com esse tempo curtíssimo, a gente já consegue ver diferença entre os organismos, mesmo eles sendo altamente aparentados geneticamente. Agora, usando essa lógica de que mesmo num tempo curto os organismos já são diferentes, se eu pegar uma ideia de tempo profundo, que a gente já vai falar sobre isso, e
por exemplo, eu variar o ambiente ao longo desse tempo profundo, que seria bilhões de anos, eu consigo passar de um ancestral, e esse ancestral me gerar organismos completamente diferentes, só variando o ambiente e dando muito tempo para isso acontecer. Não tem como a gente entender a evolução sem falar sobre tempo profundo. O que isso significa? Tempo profundo é um tempo em que a mente humana ela não consegue dimensionar. Ela não consegue porque é um conceito muito abstrato para a nossa mente. A gente vive lá em média uns 75 anos. Então, para a gente falar de bilhões de anos, é algo que, mesmo que a gente tente, é muito difícil de dimensionar. Mas é um conceito essencial para entender a evolução. Tá? Porque a evolução justamente ela aconteceu ao longo de bilhões de anos. Se a gente for pensar aqui, os primeiros registros de vida, eles têm cerca de 4,6 bilhões de anos, as primeiras formas de vida. Só para te ter uma ideia, se eu te pedir agora para começar a contar de 1 a 2,5 bilhões, sabe quanto tempo tu vai demorar? Mais de 80 anos, tá? Então, isso se cada ano fosse um segundo. Então, tipo, nem que a gente... Olha como é difícil de mencionar, né? 4,6 bilhões de anos. Olha quanto tempo isso significa. É muito tempo, com um ambiente muito variável, e não é à toa que tem tanta espécie gerada a partir desses ancestrais em comum, tá? Para ter uma ideia, se eu fosse comparar toda a história da vida no planeta Terra e fosse botar toda essa história num relógio de 24 horas, tá? Os humanos teriam surgido às 11h58 da noite e 43 segundos, ou seja, quase meia-noite. A gente surgiu em menos de 2 minutos, numa escala de 24 horas, né? De um dia de 24 horas, ou seja, a gente surgiu lá no finalzinho e a gente já conseguiu mudar o curso da evolução de um monte de espécies, inclusive extinguindo espécies e fazendo uma bagunça legal no planeta, né, gente? Mas só para vocês terem noção, nossa história tem, em média, a estimativa mais aceita é uns 150 mil anos de história da evolução humana. E isso representaria, em um relógio de 24 horas, menos de 2 minutos. Tá bom? E que a gente tem vários outros acontecimentos. Se a gente fosse, na verdade, pensar desde a origem da formação da Terra, tá? E não do início da vida. Às 4 da manhã seria a origem da vida. Aí, por exemplo, as primeiras algas unicelulares estariam aqui antes um pouco das 3 da tarde, e aí, dinossauros, por exemplo, 10h56 da noite, e por aí vai. Ou seja, né, a história da vida como a gente conhece, ela é muito recente. Bom, para a evolução acontecer, a gente precisa de duas coisas básicas. Duas, né? Não quatro. Duas. Tá? Para acontecer, ela precisa existir variação entre os indivíduos. A mudança só acontece se os organismos forem variáveis, porque aí algumas formas podem ter mais vantagens do que outras e elas vão ser selecionadas. Se todo mundo for igual, não existe evolução, porque não existe diferenças para serem selecionadas. E segundo, essas variações que os organismos apresentam, elas precisam ser passadas ao longo das gerações, tá? Então elas precisam conseguir atravessar gerações para que elas tenham continuidade no tempo. Senão, a gente não consegue pensar em evolução biológica. Um ponto importante aqui que tem um asterisco quando haja variação entre os indivíduos é que a variação precisa ser em características que influenciam a sobrevivência ou a reprodução. Tá? Se aquela característica que aquele organismo apresenta ela é neutra, ou seja, ela é indiferente, ela não interfere na reprodução, ela não interfere na sobrevivência, ela não é, como é que se diz, um alvo da evolução biológica. Tá? Vamos lá. Uma frase que eu gosto muito, e para mim o assunto de evolução é um dos mais legais da biologia, é do Theodore Dobzhansky, que ele diz que nada na biologia faz sentido exceto a luz da evolução. A evolução é um dos assuntos mais difíceis de estudar, porque ele mexe com muitas crenças pessoais, né, de muita gente, mas ele é um dos assuntos que mais vale a pena, porque depois que a gente entende a evolução, a gente abre a mente e a gente consegue ver a biologia de uma forma completamente diferente. Vamos lá, agora eu vou listar, eu acho que são 8 pontos que eu coloquei aqui do que não é evolução. A gente sempre tenta dizer o que é evolução, mas o mais importante às vezes é dizer o que não é, para desmistificar os principais erros a respeito desse tema. Então, o primeiro, e que eu acho que eu já falei lá no início da aula, é evolução é um sinônimo de melhora ou progresso. Não é evolução biológica. Não vamos confundir o termo evolução
E daqui para frente, quando eu falar o que não é evolução, gente, eu estou me referindo à evolução biológica. Não vamos confundir Não vamos confundir evolução, cientificamente falando, com melhora. É uma mudança ao longo do tempo. Então é muito errado pensar que os organismos estão numa escala progressiva de melhora e que muito mais errado ainda achar que o ser humano é o rei do universo e que ele estaria aqui no topo mais alto da evolução. O certo é evolução é um processo de mudança ao longo do tempo, partindo de um organismo ancestral que se diversifica a partir da sua descendência e vai gerando diferentes espécies, tá? O segundo ponto do que não é evolução. Geralmente, quando a gente vai estudar a evolução, a gente pensa naturalmente que os organismos vão se tornar cada vez mais complexos. Isso é um outro erro crasso relacionado à evolução, tá? Os organismos não necessariamente se tornam mais complexos ao longo do tempo. Inclusive, gente, se tornar mais complexo significa gastar mais energia para se manter. Então, a complexidade nem sempre é algo que vale a pena ter. Pensando no gasto de energia, aquele organismo, para ser mais complexo, gasta mais energia, precisa ter acesso a mais recursos que vão disponibilizar energia para ele. Então, nem sempre a complexidade é o caminho melhor, entre aspas, tá? Para os organismos seguirem. Um exemplo muito fácil de entender. Se os organismos fossem cada vez mais complexos, como a gente explicaria a perda de alguns órgãos ou membros nos organismos? Não faria sentido. As serpentes, elas são do grupo dos répteis e a gente sabe que as serpentes, os ancestrais das serpentes, são répteis que são lagartos que perderam as patas ao longo do tempo, tá? Então, se eu dissesse que cada vez mais os organismos ficam mais complexos, não faz sentido perder estruturas. E o que a gente pode ver aqui nesse fóssil, por exemplo, esse fóssil mostra um ancestral de serpente, um lagarto, que ainda tinha as patas, tá? As patas traseiras e as dianteiras. Mas eu vou te dizer, imagina você ser desse comprimento e imagina você ter que andar com as perninhas. No caso desse comprimento alongado, é muito melhor para se locomover você não ter pernas, porque elas vão te atrapalhar, tá? Então, nesse caso, devia existir uma variedade enorme de lagartos compridos, uns com patas, outros sem patas, com patas bem curtinhas. Quem que ia se dar melhor? Os lagartos compridões, com as patas compridas, iam ficar todos ajeitados, engonçados para andar, ou os lagartos que tinham as patas mais curtas. Lembrando que esse processo de perda de patas não significa que o ambiente induziu a perda de patas. Na verdade, existia lagarto com pata de tudo que é tamanho, tá? E os que tinham patinhas menores, eles se davam melhor, porque eles eram mais ágeis, conseguiam, sei lá, fugir de predadores mais rápido, conseguiam capturar a presa melhor. Tá? Então, eles tiveram essa vantagem por ter patas mais curtas, eles foram selecionados por seleção natural e, sendo selecionados por ter vantagem, eles conseguiam se alimentar melhor e se reproduzir. Essas características foram passadas ao longo do tempo. O que é bem diferente de dizer que os lagartos perderam as patas porque era ruim, tá? Não é assim. Existiam lagartos com patas de todos os tamanhos e as patas mais curtas foram progressivamente sendo selecionadas até que os organismos, por exemplo, nascessem sem patinhas e ficassem cada vez mais ágeis, dando origem ao que a gente conhece hoje como as nossas serpentes. Tá bom? Vamos para o terceiro mito a respeito de evolução. O homem é mais evoluído do que outras espécies. Gente, eu falei lá no primeiro tópico, evolução não é uma escala progressiva em que os organismos vão cada vez ficando mais complexos e o rei do universo é o ser humano. Não existe organismo mais evoluído, até porque o conceito de mais evoluído, ele simplesmente não existe. Por quê? Porque os ambientes são variáveis. O que pode ser mais evoluído num ambiente pode não ser em outro. Um exemplo bem fácil de entender, é cor de pele. Uma pessoa que viva, sei lá, na Groenlândia, onde a incidência de luz solar é muito mais baixa, ela ter uma pele escura, pigmentada, vai ser algo prejudicial, digamos assim, que vai dificultar, por exemplo, a produção de vitamina D, que é uma vitamina essencial para o ser humano. Por quê? Porque com a pele mais escura, o que é a pele mais escura? É uma pele mais pigmentada com melanina. É uma proteção natural da pele. Só que ter uma pele bem pigmentada vai dificultar a absorção de luz e vai dificultar a produção de vitamina D. Ou seja, a gente vai ver a seleção, por exemplo, de uma pele mais clara, quanto mais eu me afastar do equatorial e dos trópicos, porque a incidência solar vai diminuir. Agora, se eu pegar uma pessoa com incidência solar, uma pessoa com a pele bem clara, tipo eu assim,
e colocar ela em Roraima, que é de onde eu sou, bem na linha do Equador, onde o sol pega a pino, quente pra caramba, muita radiação, vai ser uma merda ter essa pele clara. Aqui é muito ruim, tanto que eu sou cheia de sinais, eu sou cheia de danos na pele. Por quê? Porque por ter a pele muito clara, eu não tenho tanta melanina, eu não tenho a pele protegida, e aqui o ideal seria ter a pele protegida, porque isso me protegeria, por exemplo, contra esse envelhecimento precoce da pele. Ou seja, não existe dizer que, por exemplo, pele clara é melhor do que outras características, que infelizmente, por cabeça pequena, é um dos padrões que existe. Não existe algo 100% bom. Existe algo bom considerando o ambiente em que aquele algo existe, tá? Então, a gente vai dizer aqui que o homem é mais evoluído que outras espécies? Não, nunca mais. A gente vai dizer que os organismos são adaptados o suficiente ao meio. Eles não precisam ser mais evoluídos ou melhores. Eles precisam simplesmente conseguir sobreviver e se reproduzir, tá? Os termos corretos seriam derivado e ancestral. Tá? Derivado é uma característica mais recente, que surgiu há menos tempo, e ancestral é uma característica antiga, mais antiga, mas que não necessariamente é ruim. Por exemplo, as briófitas lá, que são os primeiros organismos da escala evolutiva das plantas, se a gente pensar, as briófitas são assim há milhões de anos. Significa dizer que elas são fracas ou são menos evoluídas? Ou não significa. Significa dizer que o organismo delas, mesmo tendo características ancestrais, ainda está perfeitamente adaptado ao ambiente, ainda serve muito bem, obrigado, e vai continuar se reproduzindo e vai continuar por muito tempo. Então, não precisa ser uma característica nova para ser considerada boa. Combinado? Então, aqui, ó, briófitas se modificaram muito pouco ao longo do tempo evolutivo. Elas são menos evoluídas? Não. Elas apenas estão adaptadas o suficiente ao meio em que vive. Vamos para o próximo. Quarto ponto do que não é evolução. Um processo unidirecional no qual uma espécie se transforma em outra. Gente, isso aqui eu não vou nem dizer. Eu fico de cabelo arrepiado quando eu vejo as pessoas falando de evolução. E essa imagem aqui, por favor, vamos combinar. Ela é icônica, né? Dos primatas, macaquinho aqui dando origem ao ser humano, branco, loiro e tal, que é o estilo padrão, né? Sociedade, uma bosta de padrão, mas enfim. Bora... Uma bosta de padrão, gente, porque a natureza ela prioriza a variabilidade genética. Quanto mais os organismos forem variáveis, melhor para a espécie, tá? Então, esses padrões que a gente cria, esses padrões sociais, eles são totalmente relevantes e eles vão contra a nossa biologia. Quanto mais diversidade, melhor, tá? Então, aqui, voltando ao assunto, né, viajando, voltando para a Terra chamando, vamos lá. Isso aqui está errado por quê? Porque na evolução, um organismo não se transforma no outro. Então, quando a gente ouve aquela célebre frase, eu não acredito em evolução porque eu não vim do macaco, realmente, gato, você não veio do macaco e nenhum cientista te disse isso, tá? Por quê? Até porque se a gente tivesse vindo do macaco, os macacos se transformaram em humanos, e por que os macacos continuariam existindo se eles se transformaram em humanos? Não faz sentido nenhum, tá? Então, não é um processo unidirecional, né, que vai só em uma direção e que tem como produto final, por exemplo, o ser humano. Essa ideia está completamente errada, apesar dela ser uma das mais difundidas. O que é certo? É a gente pegar isso aqui, que a gente chama de árvore evolutiva, tá? Ou árvore filogenética. Essa árvore ela mostra o parentesco genético entre os indivíduos. Quanto mais próximos esses organismos estão, nesses tracinhos, significa dizer que eles são mais aparentados geneticamente. O que eu posso dizer? Que existia um ancestral em comum. Esse ancestral foi se reproduzindo, gerando vários indivíduos. Esses indivíduos apresentavam variabilidade genética. Essa variabilidade genética, de acordo com o ambiente que esses indivíduos iam ocupando, elas iam sendo selecionadas e foram dando origem a diferentes espécies. Primeiro o gibão, que seria o parente mais distante nessa imagem dos humanos, depois o orangotango, depois mais organismos foram sendo selecionados em ambientes diferentes, deram origem, por exemplo, ao gorila, e depois, já no finalzinho, mais próximo do tempo que a gente está agora, os humanos e os chimpanzés apareceram. Essa imagem eu gosto muito que o humano não está aqui nessa ponta onde está o chimpanzé, porque de novo ia dar aquela ideia de que o produto final do caminho é o ser humano. E não é, tá, gente? Não interessa se o humano está aqui, o chimpanzé está aqui. O que interessa é o espaço dessas linhas que unem esses organismos. Então, essa divergência que originou humanos e chimpanzés,
ela aconteceu muito recente, tipo 6 milhões de anos atrás. Tá? Parece muito tempo, mas isso na escala de tempo evolutivo da vida é nada. E se eu for comparar a semelhança genética entre humanos e chimpanzés, olhando exclusivamente o DNA, eu vou ver que existe uma semelhança genética de 99,4%. É muito parecido. Isso indica uma evolução, uma separação evolutiva muito recente. Aí você vai se perguntar: ai, professora, então tu está dizendo que eu sou 99,4% igual a um chimpanzé? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o quê? Que se eu pegar o seu DNA, que é o nosso manual de instruções, e eu comparar, eu vou achar essa semelhança aqui, 99,4%. Mas esse 0,6% de diferença entre humanos, DNA de humano e chimpanzé, ele aconteceu em pontos muito importantes para o fenótipo, para as características do organismo em si. Então, não dá para extrapolar esse dado aqui e dizer que nós somos iguais 99,4% aos chimpanzés. Não, nosso DNA é 99,4%, tem 99,4% de similaridade genética com o do chimpanzé, mas isso não significa ter essa mesma percentual de semelhança fenotípica, tá? Tomem cuidado. A próxima ideia do que não é evolução, um processo consciente e intencional. A gente tende sempre a pensar, o tal organismo evoluiu para tal coisa. Não existe evoluir para, gente. A evolução, ela não é um processo intencional, não tem alguém dizendo como os organismos vão se modificar ao longo do tempo. Existe o quê? Existe uma variabilidade genética, organismos com diferentes características. Os organismos que conseguem explorar melhor o ambiente, eles tendem a sobreviver mais e se reproduzir mais, e as características dele passam adiante. Por exemplo, para um castor que precisa muito de tronco de lenha para construir lá aquelas barragens que eles fazem, seria muito bom, ao invés de ter uns dentinhos, ele tem uma motosserra na boca, não seria? Então essa imagem, ela ilustra, ironicamente, né, de como seria se os organismos pudessem mentalizar uma característica que seria benéfica e essa característica simplesmente surgisse. Isso não acontece. Isso não acontece. O que acontece, por exemplo, é que vão existir diferentes tipos de castor de uma mesma espécie. Alguns vão ter mais habilidade para cortar madeira. Isso pode fazer com que traga uma vantagem para eles, porque eles constroem a barragem mais rápido e não sofrem com o efeito, sei lá, de uma cheia. E por isso eles conseguem sobreviver, reproduzir e etc. Mas não existe evoluir para. Os castores não evoluíram para ter dentes mais eficazes no corte de tronco. Não, eles evoluíram e essa característica surgiu e foi mantida justamente por ela ser benéfica, tá? Vamos para o próximo. Sexto ponto. O que não é evolução. Gente, essa aqui eu escuto demais e essa aqui me dói no coração, tá? E de novo, a gente pega um termo do nosso dia a dia e confunde tudo, porque a gente usa esse termo no dia a dia, a gente usa a teoria no dia a dia como sinônimo para quê? Achismo. A gente vai mostrar a nossa ideia de falar assim, isso é só uma teoria. É sinônimo de dizer, é o que eu acho, mas eu não tenho certeza, né? É só um achismo. E isso, gente, na biologia não é bem assim, tá? Então, dizer que a evolução é apenas uma teoria não diminui o status da evolução biológica, tá? Vamos olhar aqui. As teorias científicas, elas são explicações baseadas em linhas de evidências. Elas permitem previsões válidas e têm sido testadas de várias maneiras. Em contraste, há também uma definição popular de teoria, que é o que eu falei para vocês? Uma suposição ou um palpite. E isso confunde as nossas ideias. Então, popularmente, teoria é uma mera suposição ou palpite. Na ciência, é uma ideia muito bem fundamentada, uma explicação muito bem fundamentada de algum aspecto do mundo natural. Por exemplo, a teoria da evolução por seleção natural de Darwin Wallace, ela explica como os organismos mudaram ao longo do tempo, que é por meio de seleção natural e adaptação, e ela se sustenta há 162 anos. Isso significa dizer que veio gente, saiu gente, alguns ajudaram a complementar essa ideia, mas que ela nunca se provou errada, tá? Nunca foi contestada na sua ideia original. Então, vamos fazer um quadrinho comparativo aqui. Não vamos confundir hipótese. Hipótese seria o que mais parecido com achismo, tá? Mas não é também. Com teoria. Hipótese seria o quê? Uma suposição razoável baseada em um conhecimento anterior na observação.
E para ela ganhar o título de teoria, ela precisa ser testada e retestada até possuir validade científica e ser aceita pela comunidade. Então, para explicar um fenômeno, pode existir diferentes hipóteses e a que for mais aceita vai ganhar o título de teoria. Tá? Então, a teoria ela é uma ou mais hipóteses que foram suportadas em testes repetitivos. Então, eu fiz muito teste, eu tentei de todas as formas refutar, acabar com aquela ideia e ela não cai por terra. Tá? Então, por quê? Porque ela é baseada em evidências consolidadas. E uma coisa importante, uma teoria ela não pode se mostrar falsa. Qualquer falha numa teoria derruba ela por terra. Tá? No meio científico. Gente, não existe nada mais competitivo que cientista. Tá? Então, quando alguém levanta uma hipótese que se transforma em teoria depois de um tempo, todo mundo vai ficar testando aquela teoria até ver se realmente ela é validada ou se ela tem alguma falha. Tá? No caso da teoria por seleção natural, do Darwin, do Wallace, ela nunca se mostrou errada. Ela foi complementada ao longo do tempo, mas a ideia nunca foi refutada, nunca caiu por terra. Um exemplo... isso aqui eu escuto muito também. Então, se você está aí, né, defendendo a evolução, dizendo que ela é o centro da biologia, que nada faz sentido senão a luz da evolução, e que ela é uma verdade absoluta, então a evolução não deveria ser uma lei? Não é isso, professora? Deveria ser uma lei, já que né, ninguém consegue derrubar e tal. Não deveria ser considerado uma lei, por quê? Vou te explicar aqui de uma maneira bem fácil, exemplo bem simples, para a gente entender a diferença entre lei, teoria e hipótese. Olha só. Vou pegar uma verdade que não muda, tipo, o céu é azul. Tá? Vamos considerar que isso não muda nunca, que em todo lugar que eu for, o céu é azul. Às vezes ele pode estar com umas nuvens por cima, mas se eu tirar as nuvens, o céu é azul, ou seja, não vai mudar. Aí eu vou chegar com duas explicações aqui para vocês. Primeira, o céu é azul porque reflete a cor dos oceanos. Isso é uma explicação possível. Ou segundo, o céu é azul por conta da composição de gases. E aí, qual é a explicação mais plausível, mais correta para o céu ser azul? A 2, né? O céu é azul por conta da composição de gases e de como a luz que vem lá do Sol atravessa esses gases e faz a gente enxergar no espectro do azul. Então, como é que ficaria? O céu é azul é a lei. Lei é um fenômeno natural que não muda nunca. Por exemplo, lei da gravitação universal. Todos os corpos, né, tendem a ser empurrados para baixo por causa da força da gravidade. O céu é azul, é um negócio que nunca vai mudar, tá? Então, 1 e 2 seriam hipóteses. Hipóteses seriam o quê, então? Explicações para uma lei, ou seja, como que aquilo ali acontece, por que aquilo ali acontece. E as hipóteses, elas são testáveis, tá? Então, a gente pode, por exemplo, para mostrar que um é o mais correto, que o 2 é o mais correto, fazer o quê? Pegar em laboratório, recriar a composição de gases da atmosfera, fazer a luz passar e mostrar que o espectro azul ia ser o enxergado. Tá? E depois disso, depois de fazer testes e retestes e recriar esse ambiente em laboratório ou em outras condições, a gente ia ver... Olha o erro. Oh, desgrama. A gente ia ver que o 2, tá? A gente está errado aqui, não é 1, é 2. Que 2, o céu é azul por conta da composição de gases, por ser a explicação mais adequada e a que a gente conseguiu comprovar, constatar, ela se tornaria teoria. Então, muda aqui esse 1, tá? Esse 1 tá errado, coloca 2. 2 se tornaria a teoria, ou seja, a melhor explicação para explicar, para dizer por que o céu é azul. Com base nesse raciocínio, vamos lá. Por que a evolução biológica não pode ser considerada uma lei? Vamos lá. A lei seria o que não muda nunca. E o que não muda não é a evolução biológica. O que não muda é a ideia por trás da evolução biológica, que eu falei lá no início. O que seria? Evolução biológica seria os organismos se modificam ao longo do tempo. Esse seria o fenômeno que não muda. E isso é verdade, gente. Os organismos se modificam ao longo do tempo, porque eles têm variação genética. Eu acabei de dizer lá no início da aula. Nem a gente é igual aos nossos pais. Numa geração bem curtinha, a gente já vê essa diferença. Então, a lei seria... Os organismos se modificam ao longo do tempo. A teoria seria a melhor explicação de como aquele fenômeno, que é os organismos se modificam ao longo do tempo, acontece. Então, a teoria seria: os organismos se modificam ao longo do tempo por conta
Ou seja, estou explicando do mecanismo de seleção natural. Existem organismos que apresentam mais vantagens e essas vantagens são selecionadas simplesmente pelo ambiente, tá? Quem vive e reproduz continua. Quem não tem característica vantajosa acaba morrendo, não consegue se reproduzir e tchau para ele na evolução biológica. Tá? Essa aqui seria a teoria da evolução por seleção natural, o darwinismo, né? A ideia de Darwin-Wallace. Tá? Ou seja, a teoria da evolução ela não pode ser uma lei. O que é lei é os organismos se modificam ao longo do tempo, o fenômeno em si. Tá? Teoria sempre vai ser a explicação de por que ou como aquele fenômeno acontece. Ok, vamos para o 7º ponto. O que não é evolução. Uma teoria que falha em explicar a origem da vida. Gente, aqui inclusive é um erro muito importante e muito delicado, porque é aqui que a galera do criacionismo bate de frente. Eu não sou contra nenhuma crença, eu acho que a crença é algo individual, né, que deve ser respeitada até o último caso, mas na aula de biologia a gente vai falar de conhecimento científico. A gente não pode falar, por exemplo, de crença que é algo subjetivo. Conhecimento científico é objetivo, direto, testável, tá? E crenças que envolvem fé, elas são totalmente subjetivas, então a gente não, por esse motivo, a gente não pode comparar as coisas. E mais, a galera fala muito que o Darwin estava errado na evolução por seleção natural, a teoria dele estava errada porque ele não explica a origem da vida. O Darwin, gente, ele nunca quis explicar a origem da vida. O que ele explicou foi como os organismos se modificaram ao longo do tempo, não como o primeiro organismo foi criado. Tá? Isso está errado, essa comparação não existe. Então, mais uma vez, um mito sobre evolução. E eu acho que esse aqui é o último, o que não é evolução. 8º ponto. Como a gente está falando que a evolução é uma mudança ao longo do tempo, pode ser que em algum momento pareça que a evolução é um negócio totalmente ao acaso. E já vai para um lado, e já vai para o outro. Ninguém tá aí, não tem nada de qualquer jeito. Não é verdade. Evolução não é um processo totalmente aleatório que ocorre todo ao acaso. Não é verdade. Por quê? Porque o principal mecanismo evolutivo envolve 2 etapas. Primeiro, os organismos precisam ser diferentes. Se eles não forem diferentes, não existe vantagens ou desvantagens, tá? A serem selecionadas. Então, para os organismos serem diferentes, preciso ter variação, e essa variação é a variação genética. E realmente, o surgimento da variação genética ela se dá por mecanismos aleatórios ao acaso, que é mutação e recombinação gênica, tá? Esses mecanismos realmente eles acontecem de uma maneira aleatória ao acaso e geram várias combinações para serem testadas no ambiente. E o ambiente vai dizer quem é que sobrevive ou não, tá? Então, o primeiro mecanismo, o surgimento de variação genética, ele é aleatório, ele surgiu ao acaso. Não tem como controlar quais são as variantes genéticas que vão surgir, tá? Mas quais variantes genéticas vão continuar, vão se perpetuar, aí sim, tá? Que é o que a gente chama de seleção natural. Então, eu não posso dizer que toda variação que surgir, ela vai continuar existindo e vai ser vantajosa, não, tá? É como se eu originasse uma vasta gama de características, tá? E essas características... Vamos pegar lá a cor de pele, do exemplo que eu dei antes? Vamos supor que aqui a cor de pele, aqui onde eu moro, em Roraima, onde tem muita incidência solar, eu com essa pele branca, eu não ia viver muito, porque, sei lá, daqui a um tempo ia desenvolver uma doença de pele, sei lá, um câncer, né? Tô fazendo uma hipótese aqui, me lascando na hipótese, mas é para vocês entenderem. Que vamos comparar a minha pele clara com uma pessoa com pele mais escura. Aqui ela teria vantagem, e a seleção natural, então, beneficiaria ela. E ela teria mais chance de sobreviver num local com alta incidência solar e de se reproduzir. Não é à toa que não é tão comum onde eu moro as pessoas terem pele clara, porque simplesmente não é vantajoso. Mas eu posso dizer que isso foi aleatório? Não, não foi aleatório. A cor da pele era um fator que fazia diferença biologicamente falando, era um fator de proteção naquele caso. Tá? Então, cuidado com aquela ideia de que evolução é um negócio totalmente acaso. Não, não é. Uma parte da evolução, sim. Nem tudo, tá bom? E agora uma coisa que eu acho muito legal
da ciência, uma das coisas que mais me encanta é a ideia de não ter certezas. É a ideia da ciência ser dinâmica, mutável, assim como a nova variabilidade genética que sempre surge, a ciência também, tá? Então a gente tende a pensar que a melhor explicação, que vai ser um assunto de uma próxima aula, que a teoria mais aceita é o neodarwinismo, que é baseado na ideia de Darwin, de seleção natural, mas a ideia de como a variação surge, tá? Só que aí, por ser a ideia mais aceita, não significa que ela se aplica a 100% dos casos e tá tudo bem, gente, tá? Existem argumentos, ideias que melhor explicam um fenômeno específico. Não significa que aquilo ali tem que explicar absolutamente tudo. Então, coitado, gente. Aqui, ó. Evidências surgem a todo momento e são incorporadas a teorias pré-existentes, ou seja, a ideia de surgirem novas possibilidades ou novas formas de ver um mesmo problema ou de resolver esse problema não faz com que a ciência seja falha, faz com que ela possa cada vez mais ser complementada e ficar cada vez mais confiável, tá? Para quê? Para tornar uma explicação mais robusta. Quanto mais argumento eu vou agregando naquela explicação, mais robusto fica, tá? Então aqui, ó, um negócio interessante. Descobertas contestam a hegemonia de Darwin e recuperam Lamarck. Significa dizer que o Darwin estava completamente errado e que então ele não, toda a ideia dele não serve para nada? Não. Significa dizer que para algumas características específicas, a explicação de Darwin não é tão adequada quanto a de Lamarck. Isso não vai derrubar por terra a teoria de Darwin. Só vai dizer que existe uma outra explicação melhor naquele momento, não é falha, é só explicação melhor porque os fenômenos são diferentes, tá? Então vamos tomar cuidado com essa ideia. Uma coisa para terminar, finalizar, botar uma pedra em cima desse assunto e a gente começar a conversar da parte mais técnica de evolução é acabar com a ideia de você acredita na evolução. Gente, acreditar, a gente não tem espaço para crença quando a gente fala de ciência, porque eu expliquei antes. Crença é algo subjetivo. Eu tenho lá um fenômeno e eu posso ou não acreditar a explicação, eu posso ou não acreditar na explicação sobre o porquê daquele fenômeno existir. Mas a ciência não é feita com base em crenças, ela é feita com base em algo objetivo, que pode ser testado, retestado, tá? Então, por ser algo objetivo, não tem espaço para crença. Por exemplo, a Terra é um planeta antigo, ok. E a vida, desde seu surgimento, tá? Acho que lá no início eu até devo ter cometido um erro falando que a vida surgiu há 4,6 bilhões, na verdade acho que é 3,6, enfim, não estou me lembrando do número em si, mas a Terra é um planeta muito antigo, que ó, tem 4,6 bilhões de anos, e desde seu surgimento, e a vida desde seu surgimento foi se modificando ao longo desse tempo. Isso é algo objetivo, é claro, a gente consegue ver mesmo dentro de uma mesma família as modificações acontecendo num tempo muito curto, então isso aqui eu não preciso acreditar nisso para isso ser verdade, eu consigo mostrar que isso é verdade apenas olhando, né, para os fenômenos que acontecem ao meu redor. Então, a gente vai falar como agora. Você aceita a evolução e não acredita. Por quê? Porque existem evidências que suportam essas ideias de que os organismos mudam ao longo do tempo. Essas evidências estão ali na nossa cara para quem quiser enxergar, tá? Você aceita essas evidências ou não? Tá? Não vamos falar mais de acreditar. E, gente, com isso, nem sei quanto tempo deu aqui, mas com isso a gente encerra a nossa aula de introdução, que é uma aula importantíssima. Se a gente for entrar no conteúdo em si, cheio de ideia errada de evolução, a gente vai ter uma trava e vai ficar por aí comentando que a gente não veio do macaco. Isso é muito feio e errado. Então, vamos valorizar essa aula, assista, reassista, manda para quem usa um desses mitos para tentar derrubar a ideia da evolução, tá? E é isso, vamos compartilhar conhecimento de qualidade, contem comigo, qualquer dúvida, manda comentário, eu não sei onde esse vídeo vai estar, se vai ser no YouTube, na plataforma que tiver, deixa seu comentário, manda sua dúvida, diz se você gostou ou não da aula, e é isso aí. Vamos agora para o próximo conteúdo que a gente vai falar das teorias evolutivas. Falou!